Bom dia, que bom que você está aqui, Deus seja louvado por isso. E nós vamos continuar nossa lição 10 da semana. E hoje nós temos segunda-feira, 3 de junho, morte no Antigo Testamento. Estamos falando sobre a doutrina sobre a morte. E nós vamos abrir a palavra de Deus para ver como que eram as coisas no Antigo e o Novo Testamento, comparando, né? Então, morte no Antigo Testamento. Leia Salmo 6, 5, 115, 17, 1 Reis 2, 10, 1 Reis 11, 43 e capítulo 14 e 20. O que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? Todos eles indicam que as pessoas, quando morreram, elas descansaram. E diz, eles dormem, né? O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Ela não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem ao inferno, onde queimam eternamente. Ensina sim que a morte é um sono. Então a Bíblia usa a expressão descansou, dormiu com seus pais. 1 Reis 2:10, 14:20, para descrever a morte dos patriarcas e sono da morte. Salmos 13:3, Salmo 90, verso 5. Então, referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono. Isso está em Jó 14:12. Então o salmista escreveu: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Está em Salmos 17:15. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo. Isso está em Salmos 76:6. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. Então, a falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Então devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Isso está no livro Grande Conflito, página 465 e página 466. Então, leia Daniel 12, verso 2 e Jó 19, verso 25 e 26. Que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? Então, aqui diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, indicando, né, que as pessoas, depois que morrem, elas dormem. Então, a morte é um descanso até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até o dia da ressurreição. Embora lamentemos pelos mortos, precisamos nos consolar, né, com o fato de que depois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus. Nesse momento, o seu primeiro pensamento será: Cristo já voltou. Então, porque a morte é um estado de inconsciência. Eles não sabem em relação ao tempo, porque eles estão inconscientes, estão dormindo. Eles não sabem o que se passa com os vivos. Então, é por isso
que eles não têm noção de tempo, porque eles estão dormindo, né? E simplesmente ao eles ressuscitarem, né? Quando Jesus os acordarem por meio da ressurreição, aí sim, aí eles vão tornar a ter consciência de novo. Então, mas que Deus nos abençoe a compreender esse assunto. Amanhã nós temos mais outro capítulo. E Deus seja contigo, que nessa semana o Senhor Deus guie a sua vida em nome de Jesus. Amém.